Olá, que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos trazer mais um vídeo para o nosso canal. O título do nosso vídeo de hoje é Experiência Cristã, Crescimento na Graça. Hoje nosso vídeo está baseado em Êxodo, capítulo 20, verso 3, 4, 5 e 6. Deus falando: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as culturais, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas sou misericordioso com a 1000 geração dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui nós vamos trazer, para ajudar no nosso vídeo de hoje, Pedro, o nosso saudoso Pedro. Pedro tem 2 epístolas, a primeira e a segunda. É que nós vamos trabalhar hoje em cima dessas epístolas de Pedro. Pedro hoje vai nos aconselhar muito neste vídeo. Nós vamos trazer o capítulo 3 e o verso 18 da segunda epístola de Pedro, dizendo: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pedro, ele podia dizer: antes crescei na minha graça, mas ele disse: antes crescei na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos trazer mais outro versículo na epístola do 2 Pedro 1 e 2, o mesmo Pedro falando, dizendo: graça e paz vos seja multiplicado pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ele continua dizendo: olha, graça e paz seja multiplicado no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Em João 17,3 diz: a vida eterna é esta, que te conheça a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo em quem enviaste. Podemos conhecer só Deus, só o Deus verdadeiro e Jesus Cristo em quem enviaste, como poderoso. Por isso que Deus disse lá no seu mandamento: não terás outro Deus diante de mim, e não farás para ti mais de escultura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo das águas. Agora vamos trazer novamente o Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 4, dizendo: ele nos tem dado grandíssima, preciosa promessa. Ele quem? Deus, Pedro falando, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Conselho do apóstolo Pedro. Ele disse que Deus tem dado grandíssima promessa e preciosa para que nós possamos escapar da natureza, da corrupção que pela concupiscência há no mundo, a corrupção do mundo. Só Deus para fazer nós escapar com as suas promessas. Pedro falando. Ele volta novamente a falar, o nosso saudoso Pedro, na segunda epístola 1, 5 a 7, dizendo: acrescentai à vossa fé a virtude, coragem, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, domínio próprio, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal. E o amor fraternal, caridade.
Esses são os conselhos do nosso saudoso Pedro. Assim que ele nos aconselhou para que nós se aproximemos mais de Deus. Olha o que foi que ele disse, o apóstolo Paulo falou no nosso vídeo de hoje, ajudando o nosso saudoso Pedro, dizendo: a fé é o primeiro degrau na escada cristã, o primeiro degrau na ascensão para Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então nós devemos crer que Deus existe. É isso que é o conselho que Ele nos deu. A fé é inoperante. Porém, não tem serventia alguma a fé sem as obras. A fé sem as obras é morta. Quem falou foi nosso saudoso Tiago 2:20. Para ser de valor, deve acompanhar a fé, aquela virtude, ou coragem, de convicção que impele a ação. A coragem é preciso ser acrescentada à ciência no valor defensivo. De ver que Tiago falou que a fé é inoperante, porém não tem serventia alguma a fé sem as obras. A fé sem as obras é morta. Para ser de valor, deve acompanhar a fé, aquela virtude ou coragem de convicção que impele a ação. A coragem é preciso ter acrescentado a ciência, entendimento, sem o que, como aconteceu com os trópicos judeus. A pessoa pode ter zelo, mas não tem entendimento. Romanos 10:20. Apóstolo Paulo falou estas palavras. O fanatismo é o resultante dessa virtude, coragem ou zelo. O conhecimento, pois é necessário para o crescimento cristão saudável. Ao conhecimento deve ser acrescentado a temperança, o domínio próprio, governo próprio. Vê no livro de Atos 24:25. Conhecer o bem e não fazê-lo é tão inútil como a fé sem as obras. A fé sem as obras é morta, como o Tiago falou, em 4:17. E aqui está dizendo que conhecer o bem e não praticar não tem valor algum. Havendo adquirido controle próprio, conquistar a paciência, a pessoa está em condição de manifestação, piedade ou semelhança com Deus. Havendo se tornado piedoso, a bondade para com os irmãos, o amor fraternal, segue-se naturalmente. A caridade, o amor para com todos, mesmo os nossos irmãos, inimigos, é graça máxima, o 8º e mais alto degrau na escada cristã. Dizendo que nós devemos ter caridade e amor para com todos, até mesmo para com o nosso inimigo. Assim a nossa escada na nossa vida cristã os degraus ficam mais altos. A distribuição na enumeração das graças não é de maneira alguma acidental nem o azar, mas lógica e sequente, cada qual seguindo-se a outra em ordem natural e necessária. Vê-se nisso o dedo da inspiração. Nós fazendo assim, nós vemos o dedo da inspiração. Se nós seguir as outras ordens natural, que é necessária.
Vamos ver agora o que as Escrituras nos dizem sobre o amor. Em 1 Coríntios 13, 4 e 7, o apóstolo Paulo diz que o amor é paciente e benigno, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Está no 1 Pedro, na epístola do 1 Pedro, esses que são os conselhos de Pedro. Que nós tivemos o amor uns com os outros. 4 e 8. O amor cobre todas as transgressões. Essas são as palavras de Salomão, em Provérbios 10 e 12. Agora nós vamos trazer o apóstolo Paulo em Colossenses 13 e 14. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Estamos falando da experiência cristã, crescimento na graça. Essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não seja nem nativo nem infrutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro conselho de 2 Pedro, dizendo que se nós fizermos estas coisas, nós não somos nem nativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou trazer novamente a palavra do nosso saudoso Pedro, nos aconselhando, dizendo, 2 Pedro 1 e 9, aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele está dizendo que se não tiver amor, caridade, fraternidade, piedade, conhecimento no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e domínio próprio, então ele diz que se nós tiver, se existir essas coisas em nós, se existir essas coisas em nós, então isso quer dizer que vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos nossos pecados de outroras. Se existir essas coisas em nós, essas coisas boas, caridade, piedade e sinceridade, amor fraternal, domínio próprio, então nós vamos se esquecer dos nossos pecados de outroras e cuidar da nossa vida presente, de uma nova criatura. E para encerrar o nosso vídeo, nós vamos trazer mais um versículo no 2 Pedro, conselho de 2 Pedro, capítulo 1 e verso 10. Prescendendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha, se nós fizéssemos esse conselho que o apóstolo Pedro nos aconselhou aqui ele não está nos aconselhando que nós adore ele. Ele não está garantindo para nós que ele vai fazer milagre nenhum para nós. Ele não disse isso, ele mandou que nós confiássemos em Jesus Cristo e em Deus. Tivesse confiança a ele e adorasse. Porque se nós fizéssemos estas coisas, nós não tropeçaríamos em tempo algum. Você entendeu o nosso vídeo de hoje? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte e compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para que o YouTube possa interagir com você, mostrar esses vídeos para você ouvir. Hoje nós aprendemos que o apóstolo Pedro não mandou que nós adorássemos ele. Ele mandou que nós adorássemos Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Fique com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.